Vamos aí. Começando aula 3 sobre sociedade simples. Vamos agora adentrar nas entranhas desta importante sociedade, dessa importante espécie de sociedade. Aqui. O que é uma sociedade simples, que a gente já viu, mas não custa nada para depois ir buscar os detalhes. Então, está aqui a sociedade simples, ela é aquele tipo de sociedade que é utilizada pelos profissionais liberais, via de regra, seria, né? Um professor, um artista, uma cooperativa. Então, esse tipo de sociedade, ele contempla as atividades de natureza intelectual, como nós já vimos anteriormente. Exemplo de sociedades intelectuais e de sociedade simples seriam as cooperativas médicas, advogados, vocês futuramente, quando estiverem advogando, se quiserem abrir aí uma sociedade simples, e outros profissionais que estabelecem uma parceria ao prestar serviços à sociedade. Olha a observação, sem caráter empresarial. Muito bem. Então, nesses casos aqui, a gente não vai lá na Juscerj, a gente vai ver o órgão competente em que vocês vão registrar a sociedade simples de vocês. Então, a sociedade simples é relevante a gente guardar este detalhe que é sem caráter empresarial, que pode cair numa questãozinha de prova aí para confundir a cabecinha de vocês. Então, quem pode ser sociedade simples? Em regra, nós já vimos que são os intelectuais, os profissionais intelectuais, que não são que empresárias, exceto se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, o que seria elemento de empresa? Então fala aqui o seguinte: em regra, as atividades exercidas por profissionais intelectuais não são empresárias, como nós já falamos ali e pedimos para que vocês guardassem esta observação aí, exceto se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, aí, você vai poder assumir alguns tipos societários. Então, para nós entendermos melhor este conteúdo, é relevante saber o que significa elemento de empresa. Bem, você tem, por exemplo, um médico que tem uma secretária. Então, ele abriu uma sociedade simples e ele está ali exercendo a profissão de médico dele, atendendo os pacientes juntamente com a sua secretária, que é a sua atendente. Entretanto, pessoal, a partir do momento ele começa a expandir as suas atividades, os seus atendimentos. Aí ele começa a ter um raio-x, ele começa a ter um laboratório, ele começa a ter um exame mais sofisticado e amplia a atividade dele. Então, aquele médico que atendia ele sozinho, juntamente com a secretária, ele agora virou o quê? Um elemento de uma empresa. Ou seja, ele está dentro de um contexto
de uma atividade econômica maior, porque antes ele era somente ele, mas aí ele agregou outros serviços à sociedade simples. Aí ela perde essa natureza de sociedade simples e passa a ser o quê? Ela passa a ter um caráter empresarial. Então, o médico e a secretária, eles continuam atendendo dentro de um contexto econômico mais amplo. Muito bem, isso que se chama, na doutrina, elemento de empresa. Então, o médico e a secretária, repetindo, eles são elementos daquele contexto econômico que iniciou pequenininho e agora se tornou um hospital, vamos colocar dessa maneira. E ele continua lá atendendo, porém, ele tem o quê? Um faturamento maior, porque ele tem várias vertentes de faturamento, de prestação de serviços à sociedade, ao mercado como um todo. Então, diz aqui, então, a partir do momento em que se tornou um elemento de empresa a sociedade simples, aquele médico e aquela secretária, ele pode assumir os seguintes tipos societários. Está aqui. Ele pode ser uma sociedade simples pura, está aí entre aspas, pura, não é pura, né? Pode ser uma cooperativa, ele pode ser uma sociedade limitada, ele pode ser uma sociedade em comandita simples e pode ser uma sociedade em nome coletivo. A gente vai ver agora cada uma dessas possibilidades para que a gente possa entender melhor essa configuração, esta nova configuração desse cidadão que era médico, ele e a secretária tinham uma sociedade simples e agora ele se tornou um grupo, não vou dizer um grupo econômico, mas uma empresa mais robusta, uma atividade mais robusta, que passou a ter o quê? Que passou a ter um caráter empresarial, aumentou o seu faturamento, ampliou as suas ofertas de serviço. Então, vamos ver aqui agora o próximo passo. Exemplo de sociedade simples, a gente já viu aqui. Arquiteto, são os profissionais liberais. Precisa não, é só para vocês terem maior. Então, o que importa a gente aqui é a legislação da sociedade simples, que é isso que vai interessar aos doutos advogados, não é verdade? A legislação, como que abre, como que fecha, o que tem de detalhe. Então, vocês estão sendo aí formados dentro desse contexto que nós estamos colocando aqui. Então, está na mão aqui. Nós temos aqui, segundo o Código Civil, meu amigo Lucas Camacho, a sociedade simples é um tipo de sociedade, é um tipo societário, ok? Que nós já vimos, sem vínculo empresarial, sem viés empresarial, porque ela contempla as atividades de natureza intelectual artística, que pode ser constituído em nome coletivo, ou seja, pode ser ampliado. A comandita pode ser como sociedade simples pura, sociedade simples impura ou limitada. A gente vai ver aqui agora essas individualidades que eu abordei aqui neste momento. Está aqui. Aí nós temos uma importante observação. Caso não se opte pelos tipos societários, a sociedade será regida o quê? Pelas regras específicas de sociedade civil.
O que eu estou falando aqui é o seguinte: caso a pessoa, o agente econômico, não opte pelas sociedades que nós falamos, pura, impura, comandita simples, comandita coletiva, ele responderá como uma sociedade simples. Muito bem. E os artigos que falam sobre esta peculiaridade jurídica é o artigo 997 e o artigo 1038 do Código Civil. Ok? Depois, se vocês quiserem consultar agora, fiquem à vontade, mas eu consulto depois e a gente empreende uma discussão a respeito deles daqui a pouco. Então, aqui a gente vai fazer uma reflexão sobre quais são os principais tipos de sociedade simples. Aí nós nos deparamos com a tal sociedade simples pura. E o que é efetivamente este tipo de sociedade? Então, está aqui, segundo a doutrina, é classificada como pura quando que não há adoção de tipos societários. Simples, né? Então, ela mantém o quê? Ela fica caracterizada como uma sociedade simples que vai o quê? Que vai abrigar as atividades de natureza intelectual, artística e as cooperativas. Então, aí nós temos aqui, neste caso, os sócios são responsáveis o quê? Pelo financiamento e atuam o quê? Diretamente na atividade da associação. Muito bem? Então, se ela mantiver o caráter de sociedade simples pura, sem adotar aquelas configurações societárias que nós falamos anteriormente, tá? Os sócios, eles serão responsáveis por todas as obrigações, ok? E por toda a atividade da associação. Aqui não tem aquele beneplácito de você separar o CNPJ, os bens do sócio, dos bens da empresa, ok? Então, você se mantém como uma sociedade simples que vai exercer uma atividade intelectual como advogado, por exemplo, exercendo a nobre profissão de advogado. Estamos aí. Importante, ressaltando aqui, dessa forma, pessoal, na sociedade simples pura, né, como nós já falamos, cada sócio é encarregado pela prestação de serviços que oferecem e respondem, apenas para reiterar, para ajudar vocês a absorverem melhor o conhecimento, porque a repetição do conhecimento é que vai construir efetivamente os conceitos na cabeça de vocês. Então, está aí. Como nós falamos, os sócios eles responderão de forma ilimitada pela dívida contraída pela associação. Então, vocês abrem um escritório de advocacia, abrem uma empresa de sociedade simples, uma sociedade pura, e aí o que vocês assumirem de obrigações, vocês respondem ilimitadamente, ou seja, entra patrimônio pessoal, entra carro, entra casa na praia, entra tudo para adimplir as obrigações assumidas, ok? Então, vocês ficam, de certa forma, vulneráveis. É por isso que é importante. Vulneráveis do ponto de vista econômico,
e financeira. Então, por isso que é importante a gente conhecer as características de cada sociedade para a gente se adequar e se proteger também. Não estou dizendo aqui que vamos fazer algo ilícito, vamos ter má fé na hora de nós assumirmos as nossas atividades. Muito bem? Não, mas é do contexto, da atividade econômica a instabilidade. A economia, eu reitero, é um organismo de forças vivas. Muito bem? Então, a gente está sujeito a tempestades, estamos sujeitos a bons tempos. Então, a legislação ela nos permite nos proteger, tá certo? Ter a barreira jurídica, como é essa questão de uma empresa limitada, que faz uma barreira jurídica entre os bens dos sócios e os bens da empresa. Agora veremos, vimos a pura, agora veremos a impura. Então, está aí, a sociedade simples. Caramba. Então, a impura seria que é uma sociedade simples. Impura seria aquela que tem o quê? Que tem uma natureza assim como uma clínica médica, mas que adota o quê? Um dos tipos societários das sociedades empresárias, como as sociedades limitadas. Então, a impura é apenas um termo para fazer um contraponto, ela vai fugir aquela essência da sociedade simples de natureza jurídica. Ela vai ter aqui o beneplácito de ser uma sociedade que tem aí, a limitação, tem aí a divisão dos papéis dos sócios e dos papéis da pessoa jurídica. Então, é uma empresa que está mais protegida do ponto de vista jurídico. Então, a doutrina ela dá como exemplo a clínica médica. Uma clínica já não é mais aquele médico que está sozinho ali, ele e a sua secretária, ele fazendo as suas consultas. Uma clínica médica ela tem uma robustez econômica maior, jurídica maior, ela assume compromisso maior porque ela oferece serviços maiores. E, para tal, ela tem que fazer as suas respectivas cobranças. Ok? Então, aí, ela está ampliando o seu escopo, roubando essa palavra do nosso amigo Lucas, o escopo, o objeto. Ok? Então, está aí. Sociedade simples limitada. Nós estamos falando sobre sociedade simples, ou seja, como nós falamos, nós estamos debulhando, vamos colocar, estamos adentrando nas entranhas deste tipo societário. Então, o que nós falamos aqui exatamente é o que nós colocamos, na transparência anterior. É diferente da sociedade simples, na qual o financiamento da associação, vem o quê? Vem do bolso dos sócios, vem do patrimônio pessoal dos sócios, ok? Na sociedade simples, limitada, você vai ter que ter um capital social do negócio. Mas aí vem aquela pergunta clássica: professor, você está falando sobre capital social e eu não sei o que é capital social. Muito bem? Então, eu vou explicar a vocês de uma forma mais detida, mais
devagar para que vocês entendam efetivamente o que é capital social e não vão esquecer mais, ok? Então, já que na nossa economia e no nosso ordenamento jurídico, as empresas com mais frequência de abertura são as limitadas, as sociedades limitadas. O Rodrigo Rezende sabe muito bem disso, que ele é contador, ele deve abrir a empresa da Baixa, empresa todo dia praticamente, ele com o sócio dele. Muito bem? Então, está aí, né, para a gente entender, a gente vai ter que saber o que só mais uma abordagem aqui, no caso dessa questão da limitada, você tem uma sociedade por cotas. Então, o sócio A ele tem uma cota de 20%, o sócio B de 80%, muito bem? Então, fecha 100%. Então, são as cotas. Então, você vai responder o sócio na formação do capital social, o sócio responderá dentro da sua cota, aquela cota que ele entrou investindo uma parte do seu patrimônio. Okay? Para a gente, eu não quero antecipar a definição de capital social, eu quero que vocês olhem exatamente o conceito, porque é uma coisa que se fala muito e é natural que as pessoas tenham dúvida, uma parte mais técnica. E um advogado ele tem que saber exatamente o conceito de capital social para que ele possa entender melhor essa matéria, que é uma matéria que vocês aí, é uma área muito importante para o advogado, para o contador. Então, aqui já está falando, né, daquela questão que eu falei sobre o médico, a secretária. É mais aqui para vocês, quando forem estudar, para vocês comecem a ler o slide, a transparência, ok? Aqui tem está aqui. Aqui a gente vai ter aí, porque eu repito, como importantíssimo para que a gente possa entender direito societário, para que a gente possa agregar valor e levar para a nossa vida profissional, saber o conceito de capital social que tanto se fala, mas acaba sendo um jargão hermético, um jargão fechado dentro dos círculos dos contadores, dos advogados, né? Fica aquela coisa meio pedante, vamos colocar assim, ok? Mas a partir do momento que a gente começar a ver o conceito, vocês verão que é simples e vai acabar aí, vocês, a hora que forem conversar com o contador, com o advogado, vocês também vão ter o linguajar, o jargão, o discurso para entender melhor a relação, a conversa. Então, está aqui. Bem, está aqui. Vamos nos ater aqui. Olha só. O que diz, esta transparência é importantíssimo para todos nós. O capital social, pessoal, está aqui, é o valor investido por cada um dos sócios para começar o negócio. Muito bem? Seja em bens financeiros, bens materiais ou bens imateriais. Além disso, o capital social deve ser registrado no contrato social da empresa. Então, aqui, eu tenho dois. Eu vou falar primeiro sobre o capital social.
e depois sobre o contrato social. Então, se eu quero abrir uma empresa com um amigo, com um irmão, eu tenho que chegar para ele e falar: olha, companheiro, nós temos que começar o nosso negócio através de quê? Através da abertura do capital social da empresa, que é o dinheiro inicial que eu vou colocar dentro da minha sociedade, dentro da minha empresa. Ele pode ser dinheiro em espécie, ele pode ser um patrimônio, uma casa, ou mesmo pode ser o quê? A mão de obra, um serviço que eu vou prestar. Então, o meu sócio entra com dinheiro e eu entro com o meu trabalho, com a minha mão de obra. É exatamente isso que está falando aqui. Aí você vai perguntar assim: mas, professor, de quanto que é o capital social? Como que eu vou calcular isso? Bem, pessoal, todos nós sabemos que a atividade econômica, no começo, ela não tem lucro. Então, o capital social que eu vou colocar dentro da empresa, o dinheiro que eu vou botar dentro da empresa, ele tem que ser um valor suficientemente para que eu possa assumir as despesas operacionais da minha sociedade, pagar luz, água, e para eu poder manter o meu negócio até o momento em que eu tiver lucro. Porque, via de regra, você tem aí uma maturação do negócio, uma maturação do projeto que você está implementando. Então, o capital social, você tem que calcular para que para que você possa manter a sua atividade ao longo do tempo, até quando? Até o momento em que aquela atividade vai dar um plus, vai dar a lucratividade para que você possa tirar a sua rentabilidade, para que você possa fazer a distribuição dos lucros, dos resultados. Então, só para fechar, o capital social, o valor dele é o valor necessário para que você possa manter a sua atividade econômica até você ter lucro, ok? Então, aí a gente tem aqui esse documento, né? Esse capital social, contrato social. Eu não vou entrar aqui. Este é o documento que oficializa, né? O capital social é o dinheiro que você bota, ele é o documento que oficializa o quê? A criação de um negócio societário que contém todos os dados da companhia, como razão social, endereço da sede e informações sobre os sócios. Tá? Então, você vai ter o capital social mais um contrato social. Eu quero adentrar no contrato social mais à frente. Mas, no momento em que eu estou fazendo, né, a abertura, a abertura da minha empresa, abrindo, né, investindo nela, eu tenho que fazer o contrato social, porque ali é que versa sobre todas as relações jurídicas, sobre as normas que eu vou ter, sobre a relação que eu vou ter com o meu sócio e com o meu negócio, a minha atividade. Então, está aqui. A gente tem que entender o seguinte, né? Para nós entendermos o conceito de capital social, é importante a gente ter
as seguintes perspectivas. A questão financeira, a perspectiva financeira, a perspectiva social e, obviamente, que nós estamos cansados de ver a perspectiva da limitação de responsabilidade, que é uma questão relevantíssima para que eu possa fomentar o meu negócio, para que eu possa ter êxito como empresário, muito bem, e, como nós já falamos, né, essa limitação é importante porque mitiga o risco da atividade, porque o sócio já sabe que, se houver algum debacle financeiro, ele responderá apenas sobre aquela cota pré-estabelecida no contrato social. Então, a gente tem aqui a primeira perspectiva. Nós temos aqui o capital social do ponto de vista financeiro, que seria... Deixa eu ampliar aqui. Bem, do ponto de vista financeiro, o que é esta perspectiva no que tange ao capital social? Seria o quê? Seria o valor que você vai colocar na empresa, que vai ser o quê? Utilizado para manter o quê? O negócio funcionando enquanto ele ainda não gera lucro. Foi o que nós falamos logo no início, né? Que vocês poderiam perguntar assim, de quanto que deve ser esse capital social? Bem, o capital social é aquele valor que vai ser o quê? Utilizado para manter o negócio funcionando, enquanto ele ainda não gera lucro. Então, está aí esclarecido a perspectiva financeira no que tange aí ao capital social. Mas aí vocês me perguntarão, professor, como que eu vou saber, como que eu posso, né, saber aí, se eu posso, como que vai ser esse valor? Muito bem. Então, eu coloquei o seguinte, esse valor pode ser em bens financeiros, para você formar o capital social da sua atividade econômica, você entra com dinheiro. Você pode entrar com dinheiro. Você pode entrar com bens materiais, como, por exemplo, está aqui na transparência, um carro, um imóvel na praia, ou com a matéria-prima. Vamos supor que você resolva abrir uma usina na nossa cidade, muito bem. Aí você não tem dinheiro, mas você tem cana para moer e ter o resultado com álcool, com açúcar. Então, você entra com a matéria-prima. E através de bens imateriais, que são marcas, a patentes, a prestação de serviços, também pode. Você não tem dinheiro, tal, mas você quer abrir um negócio com um amigo seu que está com dinheiro, e você tem uma marca famosa que vai o quê? Agregar valor àquele capital social. Aí você vai lá no contrato social, vai lá na Juscerja e faz a subscrição, ok? Então, está aí os valores que podem compor o capital social. Então, tem observação importante. O capital social ele não é fixo. Muito bem, pessoal? O capital social ele não é estático, ele não é parado, ele não é fixo. Sempre que um sócio retira um valor da companhia,
você tem aí uma redução do capital social. Ou aumenta a quantidade investida na empresa, logicamente que altera o capital social. Mas, para isso, obviamente, essas alterações do capital social, ela tem que ser através de uma alteração do contrato social, ok? Para que você possa fazer essas alterações. Aí que entra o advogado, entra o contador para fazer essa operacionalização, vamos colocar assim. Agora, nós vamos ver aqui agora o capital social do ponto de vista social. Então, está aqui. O capital social seria aquele valor seguinte, a partir do valor investido por cada pessoa, também o quê? São definidas o quê? As regras quanto ao poder de ação de cada sócio. A participação nos resultados da empresa e o limite da responsabilidade de cada um. Eu aqui, quando eu falo sobre a perspectiva social do capital social, eu estou falando sobre a definição dos papéis do sócio naquela entidade, ou seja, a sua atuação social enquanto sócio naquele ente econômico. Então, essas regras elas serão definidas. Os sócios vão definir a participação e terá que ser exarado lá no contrato social. Então, a minha participação no capital social da empresa, ele tem que ser registrado também, tem que estar contemplado no contrato social para que, seja claramente definido os papéis dos sócios. Aqui a gente já está cansado de saber isso aqui, né? Da limitação. Então, aqui nós temos aqui o capital social do ponto de vista de limitação de responsabilidade. Foi o que nós falamos. Nós falamos ali que seria o quê? A minha responsabilidade ela está adstrita, ela está limitada ao âmbito da minha cota, da minha participação dentro da empresa. Muito bem? Então, se eu entro com 40% do capital social, 50% do capital social, então a minha responsabilidade está nesse âmbito, está nesse raio. E, em contrapartida, se a empresa sofrer uma execução judicial, eu também respondo dentro daquele quinhão meu, dentro daqueles 40% ou 50%. Então, como nós falamos, a minha responsabilidade fica limitada, fica adstrita àquela cota que eu tenho da empresa. Hipoteticamente, aqui, de 40%, 50%, ok? Então, é o que diz aqui. A quantia que cada pessoa investe no negócio também define o quê? O limite de responsabilidade de cada um caso a empresa o quê? Contrai a dívida. Foi o que nós falamos. Quanto maior a participação, o que é? Maior a responsabilidade. Então, se eu sou o sócio majoritário, se eu tenho mais de 50% do capital social,
em se tratando de uma empresa limitada, logicamente que se der um problema de cunho financeiro, uma crise econômica e financeira, eu respondo também, mas a minha responsabilidade aumentou, as minhas obrigações também aumentaram. Aqui é isso aí, né? É o que eu estou falando. Se uma pessoa é responsável por 60% do capital social, é um sócio majoritário, ou seja, tem a maior parte do capital social, ele vai ter também, né, na hora que der algum problema, ele também responde dentro dessa maior parte aí, esse maior quinhão. Então, de forma conclusiva, então, o que significa o capital social, meus caros colegas? Então, está aqui. Então, está aqui. O capital social pode ser entendido como o quê? Um capital disponibilizado por um ou mais investidores para o quê? Uma determinada empresa. É o que nós já viemos falando desde sempre, quando começamos o nosso curso. Geralmente, esse dinheiro que é oriundo de quem? Dos próprios sócios. E sua parcela dada como contribuição é entendida como o quê? Sua parcela de direito e de deveres sobre a empresa. Não é o fato de você ser um sócio. Eu entrei com dinheiro, tal, né? Você não vai ter essa prerrogativa, não. Você, no momento em que você se cotiza, você faz ali a divisão ali, cada um entra com sua parcela, com seu quinhão, muito bem. Então, você ali, você tem um direito constituído, mas você também tem o quê? Você tem uma responsabilidade, uma obrigação. Direitos e obrigações na mesma proporção. Na mesma proporção, é importante a gente abordar isso aí de forma clara. É importante também, né, para que serve o capital social. Né? Vocês já sabem, mas eu tenho que colocar para que vocês, através da repetição, construa o conhecimento de vocês. O capital social serve como uma forma de sustento para empresas que ainda o quê? Não estão dando o retorno esperado, não estão dando lucro. Foi o que nós falamos lá. Assim, os sócios e funcionários podem otimizar as suas operações até atingir o momento do retorno. Então, é só para a gente reiterar, sublinhar. O capital social é aquele valor que você calcula e bota dentro da empresa para que você possa manter o seu negócio no horizonte de tempo até você ter a taxa de retorno, até você ter a lucratividade. Aí você tem que estar, né, de certa forma, com um capital social para dar lastro o seu negócio, a sua atividade econômica. Obviamente, né, que no momento do retorno, da lucratividade, os sócios, eles do quê? Eles terão o quê? O retorno deles como? Na proporção do capital social que eles subscreveram, que eles colocaram dentro da empresa.
Bem, aqui, então, acabamos aí esta parte de capital social, porque era pertinente, era importante para que nós pudéssemos continuar a nossa matéria, para que nós pudéssemos continuar a nossa linha de raciocínio sobre a responsabilidade, sobre a sociedade simples. Era importante a gente fazer um parêntese para entender o que é capital social, porque a todo momento, na nossa matéria, nós falaremos de capital social. Então, vocês eram credores dessa matéria, muito bem? Então, veremos aqui agora, continuando, falando sobre a sociedade simples, vamos falar sobre a responsabilidade dos sócios, porque responsabilidade é uma coisa que nós temos que ter sempre, né? Mas algumas pessoas não querem ter responsabilidade. Não é o nosso caso aqui, pessoal. Então, está aqui. Pelo artigo 997 do Código Civil, inciso 8, o contrato social, pessoal, vai estabelecer se o sócio responde ou não por dívidas da sociedade de forma limitada ou ilimitada, subsidiária ou solidária. Então, nós vamos ver porque o contrato social, na hora que você vai abrir, na hora que você vai registrar o capital social da sua empresa, este capital social ele tem que estar registrado no contrato social, que é o contrato, que é uma espécie de uma certidão de nascimento do negócio, o contrato social. E ali, neste contrato social, vai estar definido os papéis dos sócios, inclusive o capital social, que vai ser o quê? O dinheiro, o recurso no qual você iniciará a sua atividade. Então, está aqui, artigo 997, deixa eu ler aqui, 997. Alguém quer ler para mim aí? A gente já está caminhando para o fim da nossa aula. Alguém poderia ler o artigo 997, inciso 8º, para espantar um pouco aí? Vou ler aqui. Luciano Tavares, por gentileza. 997. Pelo artigo 997 do Código Civil, inciso 8º, o contrato social vai estabelecer se o sócio responder ou não por dívidas da sociedade de forma limitada ou ilimitada, subsidiária ou solidária. Então, está aí, meu amigo, a fundamentação legal lá do Código Social, que eu já tinha colocado aí, mas eu quero que vocês criem a intimidade com o Código Civil para que vocês dominem o conceito, os conceitos que nós estamos falando aqui, tanto de capital social, contrato social. Então, esse contrato social ele versa sobre a regra que vai imperar no âmbito da empresa, no âmbito da atividade econômica, no âmbito da sociedade. Muito bem. Se os sócios terão responsabilidade limitada, ilimitada, se será subsidiária, solidária. Então, está aí o artigo 997 do Código Civil. Então, nós temos aqui, né,
Isso aqui não é novidade para a gente, mas eu reputo isso, né? Se for limitada, né? A gente já conhece aí. O sócio não responde por dívidas do quê? Da sociedade. Muito bem? Então, olha só. Se for uma sociedade limitada, LTDA, a dívida da sociedade, a dívida da pessoa jurídica é dela. É dela. Muito bem? Os bens patrimoniais do sócio, os bens particulares do sócio, ele não entra, como a gente já cansou de falar aqui. No caso da ilimitada, o quê? O sócio responderá por dívida da sociedade. Então, é isso que tem que estar definido lá no contrato social para que nenhum dos sócios sejam ludibriados, sejam enganados. Ele tem que entrar na sociedade, se sentir à vontade e saber exatamente o seu papel naquela entidade econômica. Importante aqui, meus caros colegas, está aqui. A limitação diz respeito à subscrição, isto é, ao comprometimento que o sócio estabeleceu no contrato social. O patrimônio pessoal do sócio não será afetado para caso de responsabilidade limitada. Parei, professor. O que é subscrição? O senhor não falou nada sobre subscrição, né? A limitação diz respeito ao quê? À subscrição. Subscrição. Peraí. Então, vamos explicar. Então, se eu entro numa sociedade, tá? Com um amigo, tá certo? Eu entro lá com o capital social de 20 mil reais. Tá certo? 20 mil reais, ele entrou com 80 mil reais. Mas só que eu, na hora do meu contrato social, lá na hora de fazer o contrato social, tinha uma cláusula que dizia assim, ó, José Alves, dos 20 mil reais que ele entrou na empresa, ele vai subscrever apenas 50%, ou seja, apenas o valor de 10 mil reais. Muito bem? Os outros 10 mil reais, ele vai fazer a integralização dele ao longo da atividade econômica. Isso tem que estar subscrito lá. Muito bem? Então, a atividade econômica iniciou, tá certo? Então, eu só vou responder por um problema na empresa dentro daquele capital social que eu subscrevi e integralizei, que é de 10 mil reais, porque foi subscrito 20, mas eu integralizei apenas 50%. Então, a minha limitação, tá certo? Diz respeito ao capital subscrito, mas também a parte que foi integralizada. Ok? Então, está dizendo a limitação diz respeito à subscrição, isto é, ao comprometimento que o sócio estabeleceu no contrato social. Olha só, pessoal, aqui eu me enganei aqui. Aqui eu voltaria o seguinte, a minha responsabilidade, ela está o quê? Ela está adstrita ao valor que eu subscrevi no contrato social. E não somente na parcela em que foi integralizada. Se eu integralizei, se eu
subscrevi R$ 20.000, a minha responsabilidade está adstrita a esse R$ 20.000. Então, apaga aquilo que eu falei anteriormente, a despeito de estar gravado aí, tá? Então, deixo reiterado que a responsabilidade dos sócios ela está limitada ao valor que foi subscrito. É o que diz aí a legislação no Brasil, ok? Deixa eu ver mais uma transparência aqui, para a gente fechar aqui. Está na mão aqui. Essa responsabilidade, né, ela poderá ser subsidiária ou solidária, se o contrato social for omisso. Então, aplica-se o artigo 1023 do Código Civil. Vocês poderiam ler para a gente aí? Então, é o seguinte, olha só, aqui está dizendo o seguinte, se o contrato social... Eu sou um minutinho, Luciano, eu vou pedir para você ler, que está dizendo aqui é o seguinte, se o contrato social ele for omisso, se ele não definir o quê? O papel dos sócios, né? Se ele disser, olha, José Alves, Luciano, tá? As cotas deles é essa aqui, a responsabilidade deles é essa aqui. Se, porventura, houver esta omissão, pessoal, eu vou responder pelas obrigações da minha empresa de forma subsidiária e solidária, entendeu? Aí muda totalmente o cante, muda totalmente a relação jurídica. Ou seja, os meus bens particulares aí, eles ficam comprometidos. Por isso que é importante a definição de plano no contrato social para que a gente possa definir as responsabilidades de cada um. Muito bem? Leia para a gente, Luciano, o 1023. Professor, no caso, você quer para ler o slide aqui, ó. Hã? É o código? Deixa eu abrir o código aqui, 1023. Então, lê para a gente aqui lê para a gente o slide que está dizendo aqui, é o contexto, é a lei que está aí, né? É o artigo 1023. Lê para a gente. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Entendeu? Então, o que você entendeu dessa interpretação aí, meu amigo Luciano? Professor, que no caso aí, a dívida, né? Se houver a dívida e o saldo, a proporção que participa das perdas sociais da cláusula. Então, teria responsabilidade aí, né, professor? Não, Assume sim, a responsabilidade. aí o que você responde aí é o seguinte, então, se você, se o bem da sociedade, né, não cobriu as dívidas, se ficou um saldo remanescente, tá? Você vai responder por ele como na proporção da sua cota. Se você tem 20% dentro da empresa, aquele saldo remanescente você, né, responde no âmbito do 20%. Muito bem? Sim. Então, é isso que está dizendo aí. Aí, salvo se tiver o quê? Uma cláusula de solidariedade. Aí, uma cláusula de responsabilidade solidária. Aí você vai ter que entrar com tudo. Muito bem? Mas, se não houver a cláusula de responsabilidade solidária, né, você responde pelo saldo remanescente, o quê? Na proporção
do seu capital social. Se você tem 40% do capital social, esse saldo remanescente, a sua responsabilidade é dentro desse arco de 40%. Muito bem? Então, está dado aí. Então, pessoal, a gente para aqui, porque a gente para sempre 10 minutos, para que vocês possam tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que ficou pendente, que ficou nebulosa na nossa abordagem. É importante